Galera, tudo bem com vocês? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Estamos aí, para resolver mais uma atividade do nosso plano de estudo tutorado, material oferecido aí pela Secretaria de Educação do Estado de Minas Gerais. Hoje estamos na quarta semana relativa ao volume 3 do primeiro ano do ensino médio regular. E vamos falar aí sobre as 3 leis de Newton, ou seja, aplicações das leis de Newton. Mas antes de irmos para as nossas atividades, galera, inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e se essa aula for útil para vocês, deixe aquela curtida para nos ajudar. Eu sou o professor Camilo, professor de Física do Escola Online. Vocês estão prontos? Vamos lá para a primeira atividade. Considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes do eixo XY, determine a aceleração adquirida por um corpo ao deslizar do topo de um plano inclinado liso e livre de atritos, que apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo, e sendo a gravidade local de 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo. Galera, vamos fazer aquele apego teórico antes de resolvermos a atividade, certo? Primeiro, eu vou ter um plano inclinado sem atrito. Aqui eu tenho um plano inclinado e aqui eu tenho o ângulo de inclinação, o ângulo de elevação, certo? E aqui eu tenho um caixote, tenho um corpo. O que nós vamos fazer? Vamos nos referenciar. Nós temos aqui, paralelo ao plano inclinado, meu eixo X, meu eixo horizontal. E aqui, formando 90 graus aqui, com o eixo X, eu tenho outro eixo cartesiano. Seria meu eixo Y ou meu eixo vertical. Tranquilo, galera? Então, vamos lá. Aqui, eu tenho a força peso, que é uma força o quê? De atração gravitacional. Ele estará vertical local, apontando para o centro da Terra. Galera, uma dica para vocês, sempre o ângulo de inclinação aqui, ele tem mesmo valor que o ângulo formado entre o vetor força-peso e o eixo Y. Tá vendo que eu coloquei alfa aqui também? Então, lembre-se disso. O ângulo entre o eixo Y e a força-peso é igual ao ângulo de inclinação aqui do nosso plano inclinado. Ângulo de inclinação. Beleza. Outra força que nós temos aqui é a força normal, que é a força devido à compressão, ao contato aí do caixote com o solo. Existe uma força aqui, normal, que forma 90 graus aqui, com a superfície de contato. E lembrando também que a intensidade da força-peso, basta você multiplicar a massa vezes a aceleração gravitacional local. Tranquilo. E o que ele nos diz? Que nós podemos aqui, encontrar o valor da força-peso e podemos decompô-la no eixo X, ou seja, a minha Px é a parcela de contribuição da força-peso no meu eixo horizontal, no eixo X. E a minha Py seria a parcela do peso que contribui na direção Y, aqui na vertical, em relação ao plano inclinado. Certo? Tranquilo. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uso, gente, da trigonometria. Eu tenho aqui, eu pego o Px, mantive o mesmo tamanho, o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E vou fazer uma soma vetorial. Vou levar a origem de Px à extremidade de Py. Aqui eu tenho Py. Vamos lá. Fiz uma soma vetorial. Py somado vetorialmente com Px. Logo, se agora eu vou compor o vetor força-peso. Eu tinha decomposto em Px e Py, agora eu compus, meu vetor força-peso, certo? É a soma vetorial das parcelas da contribuição em Y e da contribuição em X. E aqui meu ângulo alfa, meu ângulo de inclinação, que é o ângulo entre o peso e Py, que está no eixo Y. Tá, beleza. Então, olha no meu eixo X, meu eixo horizontal, reparem que eu tenho o Px e eu tenho esse triângulo retângulo. Logo, gente, o seno de alfa
é o cateto oposto, que está na frente de alfa, oposto sobre a hipotenusa. Logo, o seno do ângulo de inclinação é a relação entre Px dividido pela força-peso. Então, eu posso falar que Px, a parcela do peso que atua na direção x, é o produto entre o valor do peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Nós vamos usar muito isso nessa aula, galera. E no eixo y, eu tenho aqui ó, a parcela de a parcela do peso que atua na direção y. Logo, está encostado em PY. Se está encostado, gente, cosseno. Cosseno de alfa seria cateto adjacente, que está junto, né, sobre hipotenusa. Cosseno de alfa é o PY dividido pelo P. Então, a parcela do peso que atua na direção y é o produto entre o valor do peso vezes o cosseno do ângulo de inclinação. Gente, essas relações aí nós vamos usar bastante, tá bom? Então vamos lá, agora vamos resolver a atividade. Considerando que as forças que atuam em um corpo podem ser definidas em função das componentes nos eixos x e y, lembra lá, nós rebatemos P tanto em x, tendo Px, como rebatemos a força-peso, né, o vetor força-peso, em y, tendo lá o Py. Determine a aceleração adquirida por um corpo ao deslizar do topo de um plano inclinado liso e livre de atritos, sem que apresenta ângulo de 30 graus em relação ao solo e sendo a gravidade local 10 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, vamos refazer. Ó. Eu tenho meu plano inclinado, meu eixo horizontal, meu eixo x, meu eixo y, a intensidade do peso aí, ó, atuando aqui o vetor força-peso, meu ângulo de inclinação aqui, eu tenho a minha força normal, parcela do peso que atua em x, isso nos interessa nessa questão. Logo, eu nem coloquei Py aqui, porque me interessa Px, mas como que eu acharia aqui Px? Galera, eu tenho Py, somo vetorialmente, ligo extremidade de Py à origem de Px, eu teria o peso. Então, no eixo x aí, ó, a força resultante que atua em x é a massa vezes a aceleração produzida pela resultante das forças que atuam em x. Logo, a força resultante que atua em x é a própria Px, porque eu não tenho atrito. Então, a única força que atua aqui ó, na direção x, na minha reta aqui horizontal, em relação ao plano inclinado, é a Px. Px, então, é o produto da massa vezes a aceleração x. Mas nós sabemos que Px é o valor do peso vezes o seno do ângulo de inclinação, que vai ser igual a massa vezes a aceleração em x. Lembrando a vocês, né, que a intensidade do peso é dada pelo produto da massa vezes a aceleração gravitacional local. Então aqui eu tenho o peso multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação é igual ao produto da massa do corpo vezes a aceleração produzida pela força resultante, né, no caso é Px. Se eu posso cancelar massa com massa, a aceleração aí, ó, que eu desejo é o produto da aceleração gravitacional local multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação lá, né? Ele me deu o valor tanto da aceleração gravitacional, 10 metros por segundo ao quadrado, e meu ângulo de inclinação são 30 graus. Logo, seno de 30 graus. Nós sabemos aí, ó, que o seno de 30 graus vale meio. Então, a aceleração aí, ó, resultante, a aceleração aí que nós desejamos é igual a 10 multiplicado por meio. Logo, a aceleração, 5 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo, galera? Veja que é uma questão que requer muito cuidado, né? Vamos aí para a próxima questão. Chegamos aí à questão 2. A aplicação de lei de Newton, as leis de Newton, né, em elevadores. É bem interessante esse raciocínio, tá bom? Uma pessoa com peso de módulo 550 newtons encontra-se no interior de um elevador. Faça um esquema representando os vetores das forças que atuam no sistema e sua aceleração em cada caso aqui, ó. No primeiro caso, letra A, o elevador esteja parado no primeiro andar. Segundo aí, o elevador esteja subindo em movimento acelerado. O elevador esteja descendo com velocidade constante. Vamos analisar caso a caso. Primeiro caso aí, ó. Eu tenho a intensidade do peso aí de 550 newtons, certo? Seria o peso, a intensidade do força-peso sobre uma pessoa aí. E eu quero o primeiro caso
com o elevador parado, em repouso, no primeiro andar. Isso vai ser importante para a gente. Então eu imaginei aqui um elevador e coloquei uma balança para tratarmos aí de um caso mais clássico. Vai aparecer muito para vocês esse tipo de análise. Eu tenho um elevador e uma pessoa aqui em cima de uma balança. Logo, galera, percebam que essa pessoa comprime a balança, certo? Uma força normal aí, a pessoa comprime a balança. Ao comprimir a balança, ele terá noção da sua massa. Tranquilo? Então, se a pessoa comprime a balança reage, né? Uma comparação e reação aqui, tem mesma intensidade, mesma direção, nesse caso aqui vertical, só que sentidos opostos, né? A pessoa comprime a balança para baixo, a balança atua nessa pessoa para cima. E sobre a pessoa também, eu tenho a força-peso, né? A Terra atrai essa pessoa aqui, com a intensidade do peso. Lembrando que nós chamamos agora a força normal também de peso aparente. E eu tenho o P como peso real. Por quê? Dependendo do tipo de movimento que você tiver aqui, da dinâmica aí do movimento, você pode ter uma medição de massa diferente da sua própria massa real. Isso vai depender do que está acontecendo aí com o elevador, né? Então vamos lá. No primeiro caso ele falou, ele tem um estado de repouso. Se a pessoa está parada, está em repouso, nós estamos no estado inercial, né? E sabemos que a resultante das forças que atuam sobre o corpo é nula. Nós temos duas forças aqui, gente, Nós temos a força normal, na vertical para cima, que vai ser o peso aparente também. E temos o peso real, né? A intensidade com que a Terra atrai essa massa aqui. Tranquilo? Logo, força resultante é massa vezes aceleração. Mas se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo é nula, a massa não é nula. E a resultante das forças é o produto da massa vezes a aceleração. Como a massa não é nula e esse produto se anula, a aceleração aí resultante só pode ser zero. Certo, galera? Uma questão bem clássica. Encontramos a resposta, mas eu vou um pouco mais adiante com vocês. Vamos lá fazer uma outra análise aqui, A resultante das forças que atuam sobre esse corpo é a relação do peso menos o peso aparente, menos a normal. E isso é igual a zero, galera. Porque a resultante das forças é zero, está em repouso. Logo, a intensidade do peso é a própria intensidade da força normal, do peso aparente. Então, massa real vezes aceleração gravitacional seria igual a massa aparente vezes aceleração gravitacional. Você pode cancelar as massas. Nesse caso aqui, a balança indicará a própria massa real da pessoa. Tranquilo? Beleza? Então, quem que é meu peso real? Massa real vezes aceleração gravitacional. Ele falou que a intensidade do peso são 550 newtons. Massa vezes a aceleração gravitacional, que eu considerei 10 metros por segundo ao quadrado. Logo, essa pessoa teria uma massa real, ela tem uma massa real de 55 quilogramas. Nesse caso, estando o elevador em repouso, a balança marcará realmente 55 quilogramas. Vamos aí para a letra B, né? Agora, eu tenho uma condição diferente, O elevador está subindo em movimento acelerado. Então, galera, ele sobe com o módulo da velocidade escalar variando, aumentando. Tranquilo? Mais uma vez, eu tenho um elevador, eu tenho uma balança e uma pessoa comprimindo a balança. Logo, eu tenho a força aqui, normal que a pessoa exerce sobre a balança. A balança reage sobre essa pessoa, né? Eu tenho a reação aqui, dessa compressão. Então, a balança também comprime a pessoa na vertical para cima. A pessoa está comprimindo a balança na vertical para baixo, para ação e reação. E eu tenho o peso aqui, né? A força de atração entre a massa da Terra e a massa da pessoa. Então, eu tenho a proporção de resposta. Cuidado agora, hein? Movimento variado, está subindo com movimento acelerado. Se o movimento é variado, existe variação da velocidade escalar. Logo, a resultante das forças que atuam sobre essa pessoa não é mais zero, não é nula. Se a resultante não é nula, a força produz uma variação de velocidade, produz aceleração. Vamos lá. A resultante das forças que atuam sobre essa pessoa, galera, está para cima. Veja que ele está subindo em movimento acelerado. Como se tivesse algo aqui, puxando a pessoa para cima.
Então eu tenho essas duas forças aqui, ó. O peso aparente, a minha normal, na vertical para cima, e o peso real, na vertical para baixo. Resulta dessas duas forças uma força para cima. E como nós temos aí também, ó, a resultante das forças sempre tem mesma direção e sentido da aceleração produzida pela força. Então, a resultante das forças é a massa vezes a aceleração. Quem que é a resultante? Normal, né? Força normal menos o peso, que agora não é mais nula, galera. Então, a força normal menos o peso, que é a resultante, é o produto da massa vezes a aceleração. Logo, a minha força normal seria a intensidade da força normal, né? Seria a intensidade do peso mais massa vezes a aceleração. Percebam vocês, galera, que a força normal agora é maior que o peso, porque a intensidade da normal é o peso mais alguma coisa. Nesse caso, é como se alguém tivesse subido segurando um pacote de arroz em cima, sobre a balança, né? Ou, às vezes, faz aquela brincadeira, né? A pessoa sobe na balança, o outro chega e coloca o pé na balança e a massa medida é maior do que a massa da própria pessoa. Então, vejam que agora a balança é comprimida por essa pessoa com a massa maior que a sua própria massa real. Eu estou falando que a massa aparente, galera, ó, é maior que a massa real. A pessoa vai ter uma sensação de ganho de massa corporal. Vai ter a sensação que ela engordou. Então, nesse caso, a massa medida pela balança não é somente a massa da pessoa. Isso é interessante de analisar. Continuemos a atividade. Vamos buscar a aceleração resultante aí. A força normal, mais uma vez, é a intensidade do peso mais massa que multiplica a aceleração. Então, a normal, né, o peso aparente, é a massa vezes a aceleração gravitacional, peso mais massa vezes a aceleração. Então, meu peso aparente, minha força normal, é a massa que multiplica a aceleração aparente. Vejam aqui agora, ó, que a aceleração aparente, gente, é a aceleração gravitacional mais A, que seria a aceleração do sistema, né? Logo, a aceleração aí, ó, a aceleração aparente, seria igual à soma da aceleração gravitacional mais a aceleração do sistema, né? Aceleração resultante. Aqui eu teria a aceleração. Ele não me deu dados aí para eu achar o valor, mas assim eu encontraria a aceleração resultante. Galera, uma atividade também criteriosa, requer que vocês pensem novamente aí, né? Porque tem alguns detalhes aí que vocês devem ter domínio. Tranquilo? Vamos agora para a questão de número 2 ainda, desculpa, letra C. O elevador esteja descendo com velocidade constante. Isso é interessante, galera, ó. Isso se assemelha à questão, à letra A, né? Por quê? Porque agora eu tenho uma pessoa e eu tenho uma balança, que a pessoa está comprimindo a balança. Mais uma vez, né? Eu tenho meu peso aparente, meu peso real. A força normal também chama de peso aparente. Só que eu tenho mais uma vez um estado inicial, porque agora eu não estou em repouso, mas eu estou em movimento retilíneo uniforme. O objeto, né, a balança aí, a pessoa está descendo com velocidade constante. Então eu tenho um movimento retilíneo uniforme. Uniforme significa velocidade escalar constante. Estado inicial, resultante das forças aí que atuam, igual a zero. Mais uma vez, ó, força resultante é o produto da massa vezes a aceleração produzida pela força. Massa vezes a aceleração é zero. Como a massa não pode ser nula, né? A aceleração terá que ser nula. Então, na letra C, a aceleração aí também do sistema é nula. Mais uma vez, da mesma forma que fizemos na letra A, força resultante seria peso menos a força normal, e isso é nulo, porque a resultante é nula. Então, o peso é igual à força normal, massa real vezes a aceleração gravitacional, massa aparente vezes a aceleração gravitacional. Massa real, nesse caso, é igual a massa aparente. Veja que mesmo nesse caso, o elevador estando em movimento, a balança medirá a massa, a própria massa real da pessoa, né? A balança indicará a massa real da pessoa. Então, peso real é igual a massa real vezes a aceleração gravitacional. 550 newtons, ele nos deu esse valor, né? Massa vezes 10, a massa medida pela balança é a própria massa da pessoa e valerá 55 quilogramas. Tranquilo, galera?
Então, vejam também que na letra B, a balança me daria uma massa diferente dessa. Eu só tenho duas condições, galera, para que a balança possa me dar a minha própria massa real se tiver em movimento aí no elevador. Ou está em repouso, ou está em movimento retilíneo uniforme. São as condições inerciais. Certo, galera? Outra atividade que requer cuidado, né? Partamos agora para a atividade 3. Um objeto cujo módulo do peso é 30 newtons encontra-se em repouso sobre um plano inclinado, com ângulo de inclinação aí, de 30 graus, conforme mostra a figura a seguir. Tem uma figura aqui, eu tenho esse objeto, né? Tem a força-peso decomposta, eu tenho aqui o ângulo de inclinação, que ele falou que vale 30 graus, lembrando aí que o ângulo de inclinação aqui, tem mesmo valor que o ângulo entre a força-peso, o vetor peso aí, e a reta vertical, o eixo Y, tranquilo? E nessa primeira aí, atividade, na letra A, ele me pede o valor da componente do peso na direção perpendicular ao plano. Vamos trabalhar aí, Eu tenho um plano inclinado, eu tenho meu eixo X, meu eixo Y, eu tenho a força-peso, certo? Respeitando o ângulo entre o peso e o eixo Y, eu tenho a força normal, eu tenho aqui, Px, que é a parcela do peso que atua na direção X, e agora eu tenho o Py. Muito me interessa Py. Por quê? O valor da componente do peso na direção perpendicular ao plano. É justamente isso que ele está me pedindo. A parcela da intensidade do peso que atua na direção Y. Tenho o Px aqui e eu tenho, fechei o triângulo aqui, né? Eu teria minha força peso aqui, né? Peso total. Nós sabemos, proposta de resposta. Agora, diferentemente da atividade 1, galera, eu vou trabalhar com o eixo vertical, o eixo Y. Nós vimos lá que o cosseno do ângulo de inclinação é a relação entre a parcela do peso na direção Y dividido pelo peso. Logo, parcela do peso que atua na direção Y é o valor da intensidade do peso, vezes o cosseno aí do ângulo de inclinação. Então, 30, que é a intensidade do peso, vezes o cosseno de 30 graus. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 dividido por 2. Então, 30 vezes raiz de 3 dividido por 2 daria aproximadamente 26 newtons, certo? Aproximadamente esse valor aí. Pode variar um pouquinho, segundo quantas casas decimais você for usar aí, tá bom? Mais uma vez, letra B. Agora eu já deixei pronto nosso esqueminha. O valor da força de reação normal da superfície sobre o bloco. Então, a superfície reage sobre o bloco e eu tenho aqui minha força normal. Então, vamos lá. Galera, proposição de resposta. Repara que eu estou trabalhando no eixo Y, no eixo vertical. E, nesse caso aqui, o bloco não se movimenta no eixo vertical. Ele desce, ele pode até descer, mas ele não se movimenta. Logo, a resultante das forças que atuam na direção Y é nula. Então, Py e normal, elas têm mesma direção, mesma intensidade e sentidos opostos. Então, a resultante das forças que atuam no eixo vertical seria a intensidade da normal menos Py. Só que como essa resultante é zero, eu tenho aí que a intensidade da normal é a própria intensidade do peso atuando na direção Y. Vimos isso na letra A. Logo, a normal tem intensidade 26 newtons aí, aproximadamente. Tranquilo? Vamos lá para a letra C, galera. O valor da força de atrito estático que o bloco exerce, que o plano exerce no bloco, desculpa. Essa força não está representada na figura. Tranquilo. Represente o vetor da força de atrito estático na imagem. Ele quer o valor da força de atrito, agora eu tenho um plano inclinado com atrito, tá? E ele quer que eu represente a força de atrito. Definição de força de atrito. Cuidado! Força de atrito é uma força de contato entre superfícies. Eu preciso aí, ter superfícies em contato para observar o atrito aqui, né? Mas a força normal e a força de atrito, você há necessidade de superfície em contato para que nós possamos analisá-la. É uma força de contato entre superfícies contrária à tendência de movimento. Contrária à tendência de movimento e tangente às superfícies em contato. Então, tudo bem.
abandona esse bloco. Qual a tendência de movimento? Ele descer, né? Então a força de atrito é contrária à tendência de movimento e ela é tangente, né, paralela às superfícies em contato, ou seja, plano e bloco. Então ela está caracterizada dessa forma, já representamos aí. Agora, para esse caso, vamos encontrar o valor da força de atrito. Viu que o bloco aí, ó, ele fala aí que em atrito estático? Então o que eu tenho aqui nessa condição? O bloco está em repouso, certo? O bloco está em repouso, a resultante das forças aí é igual a zero. Logo, a força resultante em x seria Px, na vertical aqui, ó, na horizontal, desculpa, para baixo, e o atrito está atuando aqui na horizontal também, aqui para cima em relação ao bloco, né? Então, a força resultante é igual a zero, logo, a força de atrito nesse caso é o próprio peso, Px, né? Quanto que vale Px, galera? Peso vezes o seno do ângulo de inclinação. Vimos lá na atividade 1, né? Que é igual à própria força de atrito, ó. Px é igual à própria força de atrito. Nesse caso, a força de atrito valeria intensidade do peso multiplicado pelo seno do ângulo de inclinação, que vale 30 graus. Então, minha força de atrito seria 30 vezes meio. Ela teria valor, intensidade, 15 newtons. Certo? Então, o bloco aí, ó, está na figura aí, está em repouso aí. Beleza? Ele falou atrito estático, né? Considere agora o coeficiente de atrito estático máximo entre o objeto e a superfície com coeficiente de atrito estático igual a 0,7. Determine o valor da força de atrito estático máximo para que o corpo comece a descer o plano. Temos mais uma vez um plano inclinado com atrito. Então, o que nós vamos observar? Mais uma vez, a força de atrito é uma força de contato contrária à tendência de movimento do corpo. Para eu encontrar a força de atrito, eu posso pegar o valor da intensidade da normal e multiplicar pelo coeficiente de atrito. Logo, galera, como eu tenho que encontrar o atrito estático máximo, certo? O meu coeficiente de atrito será o coeficiente de atrito estático. Tranquilo? Aqui eu terei o máximo valor do atrito que eu posso solicitar aqui, ó, para baixo esse corpo, que ele não vai se movimentar, ele estará na iminência de movimento. No caso que ele começa a se movimentar. Coeficiente de atrito aqui, né? E ele me deu esse valor. Então, proposição de resposta. Coeficiente de atrito foi dado, 0,7, né? Coeficiente de atrito estático, né? Máximo. E a intensidade da normal, nós encontramos na atividade anterior, né? Na letra B lá. Basta eu pegar a intensidade da normal e multiplicar pelo coeficiente de atrito estático máximo. Isso será aproximadamente aí, ó, 18,2 newtons. Tranquilo? Lembrando que eu considerei lá aproximadamente a normal, 26 newtons aí. Então, esse seria meu valor da força de atrito estática máxima. Certo? Vamos para a última questão aí. Agora, considero que o corpo entrou em movimento e está descendo a rampa. Determine o valor da força de atrito cinética que a superfície exerce no corpo, sendo o coeficiente de atrito cinético ou dinâmico 0,3. Beleza. Então, observe a força de atrito aqui. Então, minha proporção de resposta. Ó, meu coeficiente de atrito agora mudou. Agora o bloco está se movendo, certo? Vale 0,3. A minha força normal, 26 newtons. Logo, a força de atrito é o valor da compressão normal multiplicado pelo coeficiente de atrito. Nesse caso agora, nós estamos trabalhando, né, com atrito aí cinético. Então, 26 newtons, que multiplica 0,3. A força de atrito aí agora terá intensidade 7,8 newtons. Tranquilo? Desculpa, galera. 7,8 newtons. Beleza. Galera, chegamos ao final de mais uma atividade aí. Estamos terminando aí o volume 3. Peço para vocês, qualquer dúvida, deixe lá no nosso canal. Agradeço muito a atenção que temos recebido. Se essa aula for útil, curta lá. Se você não se inscreveu ainda em nosso canal, se inscreva em nosso canal para que você possa receber aí, ó, os vídeos que estão sendo lançados semanalmente. Muito obrigado pela atenção, galera, e até a próxima. Bye, bye!